O objetivo desse vídeo é te contar por que o sexo acaba no casamento. E não é algo desestimulante para que você desista de se casar caso você ainda seja solteiro. É para que você entenda quais são os mecanismos naturais que levam casais saudáveis, no decorrer dos anos, diminuir drasticamente a regularidade da relação íntima sexual. Você não pode deixar isso acontecer no seu casamento. E eu vou te dizer quais são esses mecanismos e qual é a orientação bíblica para que você possa construir um casamento abundante, saudável e, sim, sexualmente ativo, delicioso, de acordo com o que o próprio Deus designou, para que eu e você pudéssemos viver em nossas relações matrimoniais. Então, se você ainda não me segue, se inscreve no canal, ativa as notificações, clique em gostei e comenta também as suas opiniões, porque eu quero ler cada um desses comentários, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o sexo acaba porque, essencialmente, ele não é priorizado no casamento. O sexo acaba porque você tem muitas outras prioridades. E sim, quando você é solteiro, biblicamente falando, você deve se ausentar de fazer sexo, ou seja, você deve evitar o sexo porque isso é o chamamento de Deus à pureza. Mas quando você é casado e você firmou uma aliança, o chamado de Deus para a pureza é você fazer sexo com a pessoa com quem você se casou. Ou seja, a pureza fora do casamento é não fazer sexo. É uma das manifestações dessa pureza. É não ter acesso às relações sexuais, digamos assim. Dentro do casamento é você ter acesso à relação íntima sexual com o seu cônjuge. Então fazer sexo no casamento é cumprir o chamado de Deus, ou parte desse chamado para o casamento. O sexo não é priorizado e especialmente para casais casados no decorrer dos anos, ele vai sendo esquecido. É como se fosse o último recurso. Eu sei que a percepção varia um pouco de homem para mulher, mas geralmente o próprio casal se enche de tantas atividades, tantas atribuições, tantas necessidades prioritárias que o sexo vira só um bônus, quase tão escasso quanto o cometa Halley. Então ele passa uma vez na semana, uma vez no mês. E sim, se você quer obedecer ao mandamento do Senhor, o chamado do Senhor para viver um casamento abundante, ele sim serve a Deus. O casamento abundante são dois pecadores que disseram sim, que estão guerreando contra os seus próprios pecados, buscando a presença do Senhor, buscando as virtudes de Cristo, buscando a imitação de Jesus e obedecendo a Ele nesses termos, tendo frequência e qualidade nas suas relações sexuais. Fazer amor é um mandamento para quem é casado. Você não deve se ausentar de fazer amor, exceto, como diz 1 Coríntios capítulo 7, por mútuo consentimento, se os dois estiverem concordando, por um breve tempo, para se dedicarem à oração em algum tipo de aspecto. E olha que a Bíblia nem está dizendo que para você orar você precisa parar de fazer sexo. Não. É caso um movimento específico, alguma coisa significativa que talvez vocês dois juntos concordem em dizer assim, vamos ficar um tempinho sem fazer sexo para orar nesse sentido. Mas não é para fazer qualquer outra coisa, é para orar. Então logo vocês devem voltar a ter relações íntimas e sexuais. 1 Coríntios capítulo 7 diz que o corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. Portanto, dentro dessa relação, esse chamado de Deus, essa verdade das Escrituras, não está te convidando para usurpar o corpo do outro, para usar ele de forma abusada, sem o consentimento do outro. Mas, ao contrário, é um chamado para que ambos, tementes a Deus, obedeçam ao Senhor, sendo literalmente desejosos por aplicar essa relação, para se dedicarem às relações íntimas. Então, em última análise, para você viver uma relação íntima sexual no seu casamento com frequência e qualidade, que é o chamado de Deus, você precisa priorizar o sexo. Eu não estou dizendo que é a máxima prioridade. Eu gosto de pensar que no seu dia, a sua máxima prioridade é a leitura da palavra, é a oração, o seu momento de CBO, né? O seu momento de comunhão, Bíblia e oração. É o seu momento de servir a Deus se apropriando das Escrituras. Tem pessoas que fazem isso de manhã e de noite, o que seria essencial ou ideal. Tem pessoas que fazem isso só em um momento do dia e durante todo o dia tentam aplicar aquele conhecimento. Eu recomendo realmente que esse momento seja feito especialmente de manhã, para que você possa ter essa mensagem, essa palavra do Senhor para ser aplicada durante o dia, no decorrer do dia, mas você se encha da palavra. Ótimo. Se encha do Espírito, se encha da palavra. E se encher do Espírito é se encher da palavra do Espírito, né, a qual ele inspirou. Mas tem outra coisa que você deveria priorizar se você é casado. O culto familiar.
O culto familiar é um momento que você está guiando os seus filhos, a sua esposa, especialmente maridos aqui, que são chamados a serem pastores dos seus lares. Esse culto familiar é um momento que você vai instruir biblicamente seus filhos, vai poder corrigir algumas coisas, repreender, exortar, fazer um aperfeiçoamento da sua família. Mas uma terceira coisa que deveria ser prioridade para quem é casado é justamente se preparar para ter relações íntimas sexuais. Você se prepara para muitas coisas. Você se prepara para fazer uma reunião, você se prepara para receber amigos em casa quando você faz um convite. Então você pensa na carne que você vai comprar, se você vai comprar filé mignon, camarão, qual o tipo de proteína, você pensa no tipo de massa, que tipo de queijo você vai usar, que tipo de entrada ou que tipo de vinho. Imagina isso. Você se prepara para aquilo. Você deveria ter essa mesma disposição para se preparar para o sexo. Quando eu falo se preparar para o sexo, é você pensar nele com seu cônjuge. É você se organizar na sua família, né, na sua agenda, para que você, especialmente na parte da noite, ou então um pouquinho de manhã, um pouco mais cedo, você consiga acordar mais cedo, ou então você consiga colocar as crianças para dormir um pouco mais cedo, para que você possa ter tempo com seu cônjuge. O que falta muitas vezes hoje é esse tempo. E deixa eu te falar isso, você não é uma vítima da sua rotina. Gabriel, a rotina realmente é exaustiva. Eu sei. A tendência da nossa geração é viver uma rotina cada vez mais exaustiva e cada vez mais ambiciosas quanto aos termos de ganhar mais dinheiro. Então, nesse processo de construção de uma vida saudável financeiramente, às vezes você destrói aquilo que deveria ser prioridade. Eu realmente defendo que você pode construir uma vida financeira saudável, até próspera, mas sem destruir essas coisas, ou seja, vai priorizando sempre o que é prioridade. Então você tem muitas prioridades, arrumar a casa, comida, lavar banheiro, lavar os pratos, não sei, tá? Levar as crianças na escola. Tem muitas coisas no nosso dia, na fase adulta, que realmente são importantes, mas nós não deveríamos colocar essas coisas acima, né, de uma relação íntima com o nosso cônjuge. A principal relação humana é a relação de marido e mulher. É essa relação e a única que, de uma forma, a palavra de Deus aponta como sendo a união, né, a unidade entre dois corpos, é se tornar uma só carne. Com ninguém mais na sua vida, na sua convivência, você vai se tornar uma só carne. Você não se torna uma só carne com seus filhos, você não se torna uma só carne com seus pais, você não se torna uma só carne com seus amigos, seus colegas, seus irmãos da igreja, você se torna uma só carne com o seu cônjuge. Então, é a principal relação humana? É um convite para vocês se isolarem? Não. Vale a pena se espraiar nesse relacionamento com os irmãos da igreja, com os familiares, com os amigos, ótimo. Mas um casal que constrói um casamento abundante tem intimidade, tem alegria na companhia do outro. Então isso perpassa por um momento romântico, isso perpassa por abraçar, tocar, menos toque na tela e mais toque no corpo, mais toque na alma, mais olhares, mais contemplação, mais elogios, mais beijos. Como é que você vai elogiar aquilo que você não vê? Como é que você vai conversar com quem você não contempla, com quem você não está ao lado, com quem não faz companhia? Então vocês precisam organizar a rotina de vocês de tal forma que vocês consigam gerenciar esse tempo. Se você não tiver uma agenda, você vai virar a agenda dos outros. Então logo, se você não tem clareza do que você precisa fazer, naquilo que é saudável no seu casamento, você vai pegar o seu celular e vai ficar horas rolando tela, né? Essa dopaminazinha, esse açúcar psicológico que não traz nutrição, não traz funcionalidade, saúde para o seu corpo, para a sua alma. Então, se você quer ter saúde para o seu corpo, para a sua alma, você é casado, leia a Bíblia, mergulhe no conhecimento de Deus, se sirva numa igreja, né? Aprenda de pessoas e mentores e pastores, enfim, viva essa comunidade espiritual, essa comunidade da fé. Mas ao mesmo tempo você é casado, viva também na intimidade, num relacionamento próspero com seu cônjuge. Dedique tempo ao seu cônjuge. Mas, Gabriel, eu estou vivendo uma fase tão difícil. Eu sei, tem fases que são mais complexas, mas são essas fases que nos convidam a ter um esforço ainda maior. Então, eu vejo algumas pessoas perdendo seus casamentos no modelo semelhante a esse. Você vai talvez reconhecer algum parente, alguém que fez isso. Espero que não seja o seu caso. Se não, se arrependa e mude. Hoje eu estava discutindo com alguns colegas, dizendo assim que eu conheço uma pessoa que ela foi, obviamente não revelei o nome, nem vou revelar aqui, mas ela foi trabalhar na África, num país como Angola, e a sua esposa ficou aqui. Eles não tinham filhos, ela ficou aqui. Para que ele pudesse, então, prover um local adequado, porque era um país que talvez não fosse tão agradável. E aí ele passou, era para ser 3 meses, passou mais de 6 meses sem contato com a esposa, só por telefone. E, gente, você casou e você se tornou a sua carne. Para onde o homem vai, a mulher vai. Para onde a mulher vai, o homem vai. Em nível de morar, em nível de dormir, pelo amor de Deus. Então, esse cara, ele está destruindo
aquilo para o qual ele estava indo trabalhar. Ele estava indo trabalhar para adquirir mais renda, para trazer mais saúde financeira, mais conforto para sua família. Que família que ele está destruindo? Quando você tenta construir um castelo e você não tem uma família real para habitar nesse castelo, tenha certeza, ele vai virar uma masmorra. É isso que acontecia com os castelos antigamente. O castelo, quando era desabitado, digamos assim, de uma família real, virava prisão. Só você pensar nisso. Então, que tipo de castelo você está construindo se você não tem um lar, que são pessoas? Quando a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos a derriba, ele não está falando que a tola pega um martelo e fica quebrando as paredes. Ele não está falando que a mulher sábia fica, né, colocando cimento, argamassa. Ele está falando de corações, ele está falando de gente, ele está falando de pessoas, uma família. A mulher sábia edifica a sua família. A mulher tola derruba, destrói a sua família. Isso também, obviamente, se aplica para os homens, mas entenda essa atmosfera que eu estou querendo trazer para você. O chamado de Deus, quando você casa, é para você dormir de conchinha. Eu entendo algumas missões pontuais, especialmente aquelas que dizem respeito a uma ministração do evangelho, ou então algum tipo de evento de guerra, você vai para defender a sua esposa e a sua nação. Acontece, ok, são casos específicos. Mas todo o resto, né, é lixo em relação à prioridade que você deveria dar ao seu casamento. Em relação a dormir de conchinha com seu esposo. Repense se você tem um trabalho que você passa 2 semanas fora de casa. Quem que está pastoreando o coração da sua esposa naquele tempo? Quem que está pastoreando o coração dos seus filhos? Quem que está vivenciando aquela vida comum no lar que 1 Pedro chama o marido a viver? Entendeu? Você está deixando uma lacuna, um buraco no coração da sua esposa, no coração dos seus filhos. Porque você é concursado da Petrobras e você está trabalhando lá 15 dias, depois passa 15 dias folgando em casa. Entende? Não é saudável, biblicamente falando. Mas, Gabriel, meu salário é 17 mil. Você não é esse salário, você não é a profissão que você escolheu. Você pode escolher outra profissão. Você pode ganhar até mais fora dessa perspectiva. Não estou convidando você agora a pedir demissão amanhã, mas estou convidando você a repensar, orar, buscar novas habilidades, buscar novas oportunidades, novos empregos, abrir um negócio talvez. Começar a trabalhar com o seu cônjuge, prosperar nessa sociedade. Entende o que eu quero dizer? Então, o chamado de Deus é para que você tenha relações íntimas. Para ter relações íntimas, né, no casamento, você precisa se dedicar. O sucesso no seu casamento não aceita preguiça. Então, em última análise, como o sucesso no seu casamento não aceita preguiça, o sexo morre no casamento, ele acaba no casamento por causa da preguiça. E eu entendo aquelas pessoas que estão com comichões agora nos ouvidos. Como assim preguiça? Eu faço tantas coisas. Fazer muitas coisas não significa fazer o que é necessário, o que é prioritário. Fazer muitas coisas pode te deixar cansado e com a sensação de que você faz muito e de que você está contribuindo muito com todo mundo, mas você não está fazendo o primordial. Ah, Gabriel, mas eu sirvo muito, meus filhos, eu tenho meus pais e eu cuido, né? E meu pai é um pouco doente. Ok, eu não estou dizendo que a sua vida vai ser tão confortável quanto a de alguém que de repente vive em plena saúde. Faz sentido. Mas ainda assim o seu pai ou os seus filhos precisam que você tenha um casamento saudável. E para ter um casamento saudável, você precisa se dedicar ao seu cônjuge. É tudo que Satanás mais quer, destruir casamentos. Porque se ele destrói casamentos, fica mais fácil peneirar os filhos. Fica mais fácil alcançar a alma dos filhos. Os pais ficam mais frágeis, ficam querendo chamar a atenção dos filhos, não querem exortar tanto, e a gente está vivendo uma geração de mimimi, uma geração, né, os adolescentes, os jovens que estão subindo e se tornando adultos, são aqueles extremamente egoístas, porque não aprenderam desde cedo os valores da generosidade. Então, se você não é, em última análise, generoso, você não vai prosperar no seu casamento, porque a alma generosa prosperará, como diz Provérbios. O chamado de Deus, então, é para que você possa criar filhos, e nessa missão de criar filhos, você precisa se dedicar tanto a Deus, né, no seu relacionamento vertical com Ele, como com o seu cônjuge, o principal relacionamento horizontal que você tem. Esse relacionamento horizontal é o relacionamento que você tem com outras pessoas. Então, com o seu cônjuge, você vai se relacionar de forma plena, amando o seu cônjuge, priorizando o seu cônjuge, a ponto de isso transbordar para os seus filhos. E esse é o ambiente que Deus separou para que os seus filhos desfrutassem. Sobre o sexo no casamento, olha que interessante, no capítulo 5 de Provérbios, o autor do primeiro, o autor Salomão, né, inspirado pelo Espírito Santo, cada vírgula dessa palavra de Deus da Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo, ao longo desses 66 livros, escrito ao longo de mais de 16 séculos, né, foram mais de 1.500 anos ali para escrever de Gênesis a Apocalipse, mais de 40 homens diferentes, todos inspirados, sem nenhuma contradição. Entenda, mais de 200 fatos proféticos revelados e que aconteceram na história. Isso tudo mostra a veracidade das Escrituras, aponta para a profundidade dessa verdade. A palavra de Deus nos orienta aqui, em Provérbios capítulo 5, do 1 ao 14, do primeiro versículo ao 14,
ele diz que você deve fugir da mulher adúltera, da sensualidade. Você deve fugir da pornografia, você deve fugir dos relacionamentos sexuais ilícitos, ou seja, fora do casamento. Se você é solteiro, você não casou ainda, antes do casamento você deve se guardar puro sexualmente, na sua mente, no seu coração, no seu corpo. Se você já se casou, você deve se guardar puro, longe da casa da mulher adúltera, ou do homem adúltero, longe da pornografia, longe das imagens sensuais. A sensualidade que te está preservada é a sua e a do seu cônjuge, então somente a nudez de vocês. Mas a partir do versículo 15, ele vai trazer uma proporção interessante. Primeiro, do 1 ao 14, ele diz, você não deve fazer isso, né? Ou seja, não viva uma vida impura, não viva uma vida sexual à parte, com uma estranha, com uma pessoa diferente. Mas agora do 15 até mais ou menos o 23, ele vai apontar o que é que você deve fazer. E aí, especialmente no versículo 18, ele diz assim, seja bendito o teu manancial, ele está falando sobre sexo, ou seja, sobre o teu cônjuge. E alegra-te com a mulher da tua mocidade, com aquela que você fez uma aliança de casamento. Alegra-te, sexualmente falando. O contexto todo do capítulo é sobre relações íntimas sexuais. Corça de amores. Você sabe o que é uma corça? É um animal parecido com um veado, que ele tem uma percepção sobre as águas a quilômetros de distância. Ele consegue perceber águas. Ele é um animal que tem muita sede, como um camelo. Não é à toa que a palavra de Deus aponta que é uma analogia que a palavra de Deus traz de você ser parecido com uma corça. Quem dera você fosse como uma corça que suspira por Deus, assim como a corça suspira como as águas, né? E diz assim, como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Ele usa essa mesma analogia agora para dizer que você, né, como esposa do seu cônjuge, ou você como marido da sua esposa, deve ser como corça de amores. A sua esposa, então, é alguém que deseja amores, deseja o sexo com você. Você também deve desejar o sexo com a sua esposa. Então, corça de amores e gazela graciosa é essa esposa com quem você deve se alegrar. Sacie os teus seios em todo o tempo. Veja, ele poderia ter escolhido outra palavra, mas escolheu seios, a ideia de corpo. O corpo dela pertence a você. O seu corpo pertence a ela. Todo o corpo. E essa é uma percepção para que você possa desfrutar sexualmente. Vocês possam se deliciar um com o outro. Sacie os teus seios em todo o tempo. Ele podia ter dito em quase todo o tempo, de vez em quando, uma vez por mês. Mas ele disse em todo o tempo. E aqui entra a palavra mágica, né? Embriaga-te sempre com as suas carícias. Veja, a embriaguez, biblicamente falando, é condenada. Você e eu, nós não podemos nos embriagar com vinho no qual há dissolução. É o que diz Efésios capítulo 4. O chamado de Deus, então, é para que você não se dê a dissolução, não se dê a embriaguez por meio da bebida alcoólica. Mas tem duas coisas que Deus recomenda que você se embriaga. Se encha do Espírito Santo, está lá na continuação do texto de Efésios capítulo 4, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ok? Esse enchei-vos do Espírito é a ideia de se embriagar. Não ser tomado de uma forma desproporcional, perdendo a consciência, mas é se embriagar, se encher completamente do Espírito. E aqui, claramente, o termo é embriaga-te com as carícias da sua esposa. Ou seja, veja que delícia. Deus nos deu uma obrigação maravilhosa. Uma obrigação prazerosa, mas até para desfrutar desse prazer você precisa lembrar que é bom, que é mandamento. Por que o sexo acaba no casamento? Porque vocês estão se desconectando. Não priorizando aquilo que é prioridade. Não tem mais beijo de língua, não tem mais sentar no colo, não tem mais carinho, não tem mais alisado nas partes íntimas, não tem mais aquela voz sensual, aquela voz gostosa, no ouvido, aqueles elogios, não tem mais olhar no olho, o toque na mão, o toque na coxa, o cafuné, o carinho, a mordidinha no ouvido. Cadê isso? Cadê isso no seu casamento? Cadê o abraço de 40 segundos sem querer sair, sem ficar ansioso para querer ver o celular? Cadê aquela ficar de conchinha? Tocar, né, nos seios, tocar na parte íntima, você toca na parte íntima do seu marido. Isso é bom, isso é bíblico. Se você não é casado ainda, dá uma segurada. Começa a aplicar isso quando você casar. Aliança. Isso é bênção. Sexo fora do casamento é maldição. Juízo de Deus. Sexo dentro do casamento é bênção, é desfrute. Pureza fora do casamento é você se ausentar de sexo. Pureza dentro do casamento é você desfrutar de sexo com o seu cônjuge. Isso é a bênção. Que Satanás não quer que você saiba. Porque poucas pessoas, até no meio da igreja, vão falar com essa franqueza. Mas é a franqueza que as escrituras trazem. Então o sexo vai acabar no seu casamento? Será? Você vai permitir que isso aconteça? Assuma um compromisso agora. Toma uma decisão agora. Faz aí um mapa, uma agenda. E eu não estou dizendo para você ser mecânico e dizer assim, segunda e quarta-feira nós vamos fazer amor. Sábado também. Não é sobre exatamente esses dias fixos. Mas, por favor, não espere a espontaneidade, porque ela vai acabar. No começo do casamento até tem, depois acaba.
Mas com certeza você precisa botar na agenda momentos de estar junto, momentos românticos. E esses momentos românticos vão proporcionar, né, uma vida íntima e sexual, tá bom? Se esse vídeo fez sentido, compartilha com seu cônjuge, compartilha com seu esposo, com seu marido. Clique em gostei, comenta o que é que você achou, qual é a sua opinião, tá? Comenta as decisões que você está tomando de repente e vamos fazer amor. Tem duas coisas que você pode pegar desse vídeo, ler a Bíblia e obedeça a Bíblia, fazendo muito amor com sua esposa, com seu marido, tá bom? Desfrutem disso. A construção de casamento abundante tá aqui, né, nessa parte de instrução nesse canal. Eu quero recomendar que você mergulhe cada vez mais através da instrução bíblica, de instrução correta, que você mergulhe cada vez mais, né, através de um mentor que possa te guiar nesse processo. Eu tenho sido mentor de muitos casais ao longo de todos esses anos e no Brasil inteiro eu tenho alunos, então tem sido uma alegria para mim. E também você possa, né, mergulhar numa atmosfera, num ambiente onde pessoas estão buscando esse mesmo padrão de excelência, tá certo? Para os seus casamentos. Então faz isso, pensa dessa forma e também vou deixar o link aqui da descrição. Se inscreve no evento Como Renovar o Seu Casamento Rápido, com instrução, com ambiente, com mentores, ok? É assim que nós vamos, né, trazer essa reflexão, porque as ações que você vai fazer a partir das instruções bíblicas são proveitosas, são maravilhosas e podem trazer, pela graça do Senhor, transformação para o seu casamento. Você quer ter um casamento restaurado, renovado? Então vamos junto, tá bom? Se você chegou até aqui, fala assim, cheguei, eu termino o que eu começo, eu cheguei até o final do vídeo, eu quero te presentear com um e-book, tá bom? Tamo junto, Deus te abençoe, cheio no coração, valeu!